Revista Espírita, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2. Ano 2, julho de 1859, número 7, parte B. Boletim. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Doravante, publicaremos regularmente o relato das sessões da Sociedade. Contávamos fazê-lo a partir deste número, mas o excesso de matéria nos obriga a adiá-lo para a próxima edição. Os sócios residentes fora de Paris e os membros correspondentes poderão assim acompanhar os trabalhos da Sociedade. Por hoje, nos limitamos a dizer que, apesar da intenção do Sr. Allan Kardec, expressa no seu discurso de encerramento, de renunciar à presidência, quando da renovação administrativa, foi ele reeleito por unanimidade, menos um voto e uma cédula em branco. Julgou ele inconveniente persistir na recusa ante um testemunho tão lisonjeiro. Contudo, só o aceitou condicionalmente e sob a reserva expressa de resignar suas funções no momento em que a sociedade estivesse em condições de oferecer a presidência a alguém cujo nome e posição social fossem de natureza a lhe oferecer maior relevo. Seu desejo era poder consagrar todo o seu tempo aos trabalhos e estudos que vem fazendo. Palestras familiares de além-túmulo. Notícias da guerra. O governo permitiu que os jornais apolíticos dessem notícias da guerra. Como, porém, são abundantes os relatos sob todas as formas, seria pelo menos inútil aqui os repetir. A maior novidade para os nossos leitores é uma história do outro mundo. Embora não seja extraída da fonte oficial do Moniteur, nem por isso oferece menos interesse do ponto de vista dos nossos estudos. Assim, pensamos em interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória, presumindo que nos pudessem ministrar algumas indicações úteis. Tais motivos de observação e principalmente de atualidade não se apresentam a cada passo. Não conhecendo nenhum dos participantes da última batalha, rogamos aos espíritos que nos assistem que nos enviasse alguém. Chegamos a pensar até que a presença de um estranho seria preferível à de inimigos ou de parentes dominados pela emoção. Dado uma resposta afirmativa, obtivemos as seguintes palestras. O Zuavo de Magenta. Primeira palestra na Sociedade, a 10 de junho de 1859. 1. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permita ao espírito de um militar morto na Batalha de Magenta vir comunicar-se conosco. Que quereis saber? 2. Onde vos encontráveis quando vos chamamos? Não saberei dizer. 3. Quem vos preveniu que desejávamos conversar convosco? Alguém mais sagaz do que eu. 4. Quando em vida duvidáveis dos mortos, que os mortos pudessem vir conversar com os vivos? Oh, isso não. 5. Que sensação experimentais por estardes aqui? Isto me causa prazer. Segundo me dizem, tendes que fazer grandes coisas. 6. A que corpo do exército pertenceis? Alguém diz a meia voz. Pela linguagem parece um zuzu. Zuzu, termo familiar significando zuavo, soldado das colônias francesas na África do Norte e que ostentava uniforme pitoresco de várias cores, especialmente culote vermelho bastante largo no alto. Ah, bem o dizes. 7. Qual era o vosso posto? O de todo mundo. 8. Como vos chamais? Joseph Midard. 9. Como morrestes? Quereis saber tudo sem pagar nada? 10.
Ainda bem não perdeste a jovialidade. Dizei, nós pagaremos depois. Como morrestes? De uma ameixa que recebi. Linguagem vulgar, dando a entender que havia levado um tiro. 11. Ficaste contrariado com a morte? Palavra que não, estou bem aqui. 12. No momento da morte, percebestes o que houve? Não, eu estava tão atordoado que não poderia acreditar. Nota. Isso concorda com o que temos observado nos casos de morte violenta. Não se dando conta imediatamente da sua situação, o espírito não se julga morto. Esse fenômeno se explica muito facilmente. É análogo aos dos sonâmbulos que não acreditam que estejam dormindo. Realmente, para o sonâmbulo, a ideia de sono é sinônimo de suspensão das faculdades intelectuais. Ora, como ele pensa, não acredita que dorme. Só mais tarde se convence, quando familiarizado com o sentido ligado a este vocábulo. Dá-se o mesmo com um espírito surpreendido por morte súbita, quando nada havia preparado para a separação do corpo. Para ele, a morte é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, desde que vive, dizer que o espírito é a luz que esclarecerá diversos mistérios, a chave de inúmeros problemas? 13. No momento de vossa morte, a batalha não tinha terminado. Seguiste as suas peripécias? Sim, pois, como vos disse, não me julgava morto. Eu sempre queria martelar os outros cães. Aqui o espírito faz um trocadilho. Os austríacos e outros cães têm mais ou menos a mesma pronúncia. 14. Que sensação experimentastes então? Eu estava encantado, pois me sentia muito leve. 15. Vieis os espíritos dos vossos camaradas deixando os corpos? Eu nem pensava nisso, pois não me acreditava morto. 16. Em que se tornavam esses espíritos que deixavam a vida em multidão no tumulto da batalha? Creio que faziam o mesmo que eu. 17. Encontrando-se reunidos neste mundo dos espíritos, que pensavam aqueles que se batiam mais encarnecidamente? Ainda se atiravam uns contra os outros? Sim, durante algum tempo e conforme o seu caráter. 18. Reconhecei-vos melhor agora? Sem isto, não me teriam mandado aqui. 19. Podereis dizer-nos se entre os espíritos de mortos há muito tempo se encontram alguns interessados no resultado da batalha? Rogamos a São Luís que o ajudasse nas respostas, a fim de que, para bem de nossa instrução, elas fossem tão explícitas quanto possível. Em grande quantidade, é bom saber que esses combates e suas consequências são preparados com muita antecedência e que os nossos adversários não se manchariam nos crimes como se mancharam se a isto não fossem empurrados em vista das consequências futuras que não tardareis a conhecer. 20. Deveria haver quem se interessasse pelos sucessos dos austríacos. Haveria então 2 campos entre eles? Evidente. Observação. Não parece que estamos vendo aqui os deuses de Homero tomando partido, uns pelos gregos, outros pelos troianos. Na verdade, quem eram esses deuses do paganismo, senão os espíritos que os antigos haviam transformado em divindade? Não temos razão para dizer que o espírito é a luz que esclarecerá diversos mistérios, a chave de numerosos problemas? 21. Eles exerciam alguma influência sobre os combatentes? Muito considerável. 22. Pode descrever-nos a maneira por que tal influência era exercida? Da mesma maneira, porque todas as influências dos espíritos se exercem sobre os homens.
23. Que esperais fazer agora? Estudar mais do que o fiz em minha última etapa. 24. Ides voltar como espectador aos combates que ainda se travam? Ainda não sei. Tenho afeições que me prendem no momento. Contudo, espero de vez em quando dar uma fugida para me divertir com as surras subsequentes. 25. Que gênero de afeição vos retém ainda? Uma velha mãe doente e sofredora que chora por mim. 26. Peço que me desculpe o mau pensamento que me atravessou o espírito relativamente à afeição que o retém. Não tem importância, digo bobagens para vos fazer rir um pouco. É natural que me tomeis por um tolo em relação ao honrado corpo a que pertenço. Ficai quietos, eu só me engajei por causa dessa minha pobre mãe. Mereço um pouco que me tenham mandado a vós. 27. Quando vos encontraste entre os espíritos ouvíveis o rumor da batalha? Vieis as coisas tão claramente como em vida? A princípio eu perdi de vista, mas depois de algum tempo via muito melhor, porque via todos os cordéis. 28. Pergunto se escutáveis o troar do canhão. Sim. 29. No momento da ação pensáveis na morte e naquilo que vos tornareis caso fosseis morto? Eu pensava no que seria de minha mãe. 30. Era a primeira vez que entráveis em fogo? Não, não. E a África? 31. Viste a entrada dos franceses em Milão? Não. 32. Aqui sois o único dos que morreram na Itália? Sim. 33. Pensais que a guerra durará muito tempo? Não, é fácil e, aliás, de pouco valor essa predição. 34. Quando entre os espíritos vede um dos vossos chefes, ainda o reconheceis como superior? Se ele o for, sim, se não, não. Observação. Na sua simplicidade e no seu laconismo, esta resposta é eminentemente profunda e filosófica. No mundo espírita, a superioridade moral é a única reconhecível. Quem não a teve na Terra, fosse qual fosse a posição, não terá nenhuma superioridade. Que lição para o nosso orgulho. 35. Pensais na justiça de Deus e vos inquietais por isso? Quem não pensará? Felizmente, não tenho muito que temer. Eu resgatei por algumas ações que Deus considerou boas, algumas escapadas que cometi como Zuzu, conforme dizia. 36. Assistindo a um combate, podereis proteger um de nossos companheiros e desviar-lhe um golpe fatal? Não, não está em nossas forças. A hora da morte é marcada por Deus. Se a gente deve passar, nada o impedirá. Do mesmo modo, ninguém poderia atingi-la se sua hora não tivesse soado. 37. Vedes o general Spinaci? Não o vi, mas espero vê-lo em breve. Segunda palestra, 17 de junho de 1859. 38. Evocação. Presente, firme em frente. 39. Lembrai-vos de ter vindo aqui há 8 dias? Ora, 40. Disseste-nos que ainda não tinhais visto o general Spinaci. Como podereis reconhecer se ele não tivesse envergado o seu uniforme de general? Não, mas eu o conheço de vista. Ademais, temos uma porção de amigos junto a nós, prontos a nos dar a senha. Aqui não é como no quartel. A gente não tem medo de dar uma ajuda. E eu vos digo que só os maus ficam sozinhos. 41. Sob que aparência aqui vos encontrais? Zoavo.
42. Se vós pudéssemos ver, como veríamos? De turbante e culote. 43. Então supunha que nos aparecesseis de turbante e culote. Mas onde arranjaste estas roupas, se as vossas ficaram no campo de batalha? Ora, não sei como é isto, mas tenho um alfaiate que me arranja. 44. De que são feitos o turbante e o culote que usais? Não tendes ideia? Não, isto é lá com o trapeiro. Observação. Esta questão da vestimenta dos espíritos, como várias outras, não menos interessantes, ligadas ao mesmo princípio, são completamente elucidadas por novas observações feitas no seio da sociedade. Daremos conta disso no próximo número. Nosso bom Zuavo não estava suficientemente adiantado para resolver. Foi-nos preciso o concurso de circunstâncias apresentadas fortuitamente e que nos puseram no caminho certo. 45. Sabeis a razão por que nos vedes ao passo que não vos vemos? Penso que compreendo. Vossas lunetas são muito fracas. 46. Não seria por essa mesma razão que não vedes o general em seu uniforme? Sim, mas ele não o veste todos os dias. 47. Em que dias o veste? Ora essa, quando o chamam ao palácio. 48. Por que estáis aqui vestindo de zuavo quando não vos podemos ver? Muito naturalmente, porque ainda sou zuavo, isto há cerca de 8 anos, e porque entre os espíritos conservamos a forma durante muito tempo. Mas isso entre nós. Compreendeis que quando vamos a um mundo diferente, como a Lua ou a Júpiter, não nos damos ao trabalho de fazer toalete. 40. Falais da Lua e de Júpiter. Porventura lá já estiveste depois de morto? Não me compreendeis. Depois da morte nos informamos de muitas coisas. Não nos explicaram uma porção de problemas na nossa terra? Não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias? Com a morte, o espírito sofre uma metamorfose que não podeis compreender. 50. Reviste o corpo deixado no campo de batalha? Sim, ele não está bonito. 51. Que impressão vos deixou esta vista? De tristeza. 52. Tendes conhecimento de vossa existência anterior? Sim, mas não é bastante gloriosa para que me possa me pavonear. 53. Deixe-nos apenas o gênero de vida que tinhais? Simples mercador de peles selvagens. 54. Nós vos agradecemos a bondade de ter vindo pela segunda vez. Até breve. Isto me diverte e me instrui. Desde que me toleram bem aqui, voltarei de boa vontade. Um oficial superior morto em Magenta. Sociedade, 10 de junho de 1859. 1. Evocação. Eis-me aqui. 2. Podereis dizer como atendeste tão prontamente ao nosso apelo? Eu estava prevenido do vosso desejo. 3. Por quem fostes prevenido? Por um emissário de Luís. 4. Tinhais conhecimento da existência de nossa sociedade? Vós sabeis. Observação. O oficial em questão tinha realmente ajudado a sociedade a ser registrada. 5. Sob que ponto de vista consideráveis a nossa sociedade quando ajudaste a sua formação? Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer, e sem os acontecimentos sobrevindos, certamente teria ido instruir-me no vosso círculo. 6.
Há muitas grandes notabilidades que comungam nas ideias espíritas, mas não o confessam de público. Seria desejável que as pessoas influentes levantassem a bandeira publicamente? Paciência, Deus o quer, e desta vez a expressão corresponde à verdade. 7. De que classe influente da sociedade pensais que deverá partir o exemplo? A princípio de algumas, depois de todas. 8. Do ponto de vista do estudo, podereis dizer-nos, embora morto, mais ou menos o tempo em que o Zuavo, que há pouco aqui esteve, se vossas ideias são mais lúcidas do que as dele? Muito. Aquilo que ele vos disse, testemunhando uma certa elevação, foi-lhe soprado, porque ele é muito bom, mas muito ignorante e um pouco leviano. 9. Ainda vos interessais pelo sucesso das nossas armas? Muito mais do que nunca, pois hoje conheço o objetivo. 10. Podeis definir o vosso pensamento? O fim sempre foi confessado publicamente e, sobretudo, em vossa posição, vós o conheceis? O fim que Deus se propôs, vós o sabeis? Observação. Ninguém ignorará a gravidade e a profundeza desta resposta. Quando vivo, ele conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, vê o que há de providencial nos acontecimentos. 11. De um modo geral, que pensais da guerra? Minha opinião é que vos desejo um progresso tão rápido que ela se torne impossível por inútil. 12. Credes que chegará o dia em que ela seja impossível e inútil? Penso que sim, e não duvido. Posso dizer-vos que não está tão longe o momento quanto o pensais, embora não vos dê a esperança de que o vejais. 13. No momento da morte, vos reconheceste imediatamente? Reconheci-me quase que imediatamente, graças às vagas noções que tinha do Espiritismo. 14. Podeis dizer algo a respeito de M, também morto na última batalha? Ele ainda está nas redes da matéria, tem mais trabalho em se desvencilhar. Seus pensamentos não se tinham voltado para este lado. Observação. Assim, o conhecimento do Espiritismo auxilia o despreendimento da alma após a morte, abrevia o período de perturbação que acompanha a separação. Isto é compreensível. O espírito conhecia antecipadamente o mundo em que se encontra. 15. Assististe à entrada de nossas tropas em Milão? Sim, e com alegria. Fiquei encantado com a ovação que acolheu as nossas tropas, a princípio por patriotismo, depois pelo futuro que as aguarda. 16. Como espírito, podeis exercer qualquer influência sobre os planos estratégicos? Credes que isto não tenha sido feito desde o princípio e tendes dificuldades de imaginar por quem? 17. Como foi que os austríacos abandonaram tão rapidamente uma praça forte como Pavia? Por medo. 18. Então estão desmoralizados? Completamente. Ademais, se agimos sobre os nossos no sentido, deveis pensar que sobre os outros age uma influência diversa. Observação. Aqui, a intervenção dos espíritos nos acontecimentos é inequívoca. Eles preparam as vias para a realização dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que era obra dos deuses. Nós dizemos que é dos espíritos por ordem de Deus. 19. Podeis dar a vossa opinião sobre o general Julei como militar, pondo de lado qualquer sentimento nacionalista? Pobre general. 20.
Voltaríeis com prazer se vos pedíssemos? Estou à vossa disposição, e prometo mesmo vir sem o vosso chamado. Deveis pensar que a simpatia que tinha por vós não pôde senão aumentar. Adeus. Resposta à réplica do abade Chesnel em L'Univers. Em seu número de 28 de maio último, L'Univers inseriu a resposta que havíamos dado ao artigo do abade Chesnel sobre o Espiritismo, fazendo-o a seguir de uma réplica deste último. A este segundo artigo, reeditando os argumentos do primeiro, menos a urbanidade da forma a que todo mundo concordou em fazer justiça, não poderíamos responder senão repetindo quanto já tínhamos dito, o que parece perfeitamente inútil. O abade Chesnel se esforça sempre por provar que o Espiritismo deve ser e não pode deixar de ser, senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia e porque nele nos ocupamos da constituição física e moral dos mundos. Sob esse aspecto, todas as filosofias seriam religiões. Ora, como são abundantes os sistemas que têm partidários mais ou menos numerosos, isso restringiria singularmente o círculo do catolicismo. Não sabemos até que ponto seria imprudente e perigoso proclamar uma tal doutrina, porque seria provocar uma cisão que não existe. Pelo menos, sugeri-la. Vede um pouco a que consequências chegais. Quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico dos 6 dias da criação, lançaram anátemas, disseram que era um ataque à religião. Hoje que os fatos deram razão à ciência, que já não há meios de os contestar, a não ser negando a luz, a Igreja se pôs de acordo com a ciência. Suponhamos que então se tivesse dito que aquela teoria científica era uma religião nova, uma seita, porque parecia em contradição com os livros sagrados, porque destruía uma interpretação dada há séculos. Daí teria resultado que não era possível ser católico e adotar essas ideias novas. Pensemos, pois, a que se reduziria o número dos católicos, se fossem excluídos todos os que não acreditam que Deus tenha feito a Terra em 6 vezes 24 horas. Dá-se o mesmo com o Espiritismo. Se considerardes como uma religião nova, é que, aos vossos olhos, ele não é católico. Ora, acompanhai o nosso raciocínio. De duas uma, ou é uma realidade ou é uma utopia. Se é uma utopia, não há preocupação, porque cairá por si mesmo. Se é uma realidade, nem todos os raios o impedirão de ser, do mesmo modo que outrora a Terra não foi impedida de girar. Se há verdadeiramente um mundo invisível que nos circunda, se podemos nos comunicar com esse mundo e dele obter ensinamentos sobre o estado de seus habitantes, e nisto está todo o Espiritismo, em pouco tempo isso parecerá tão natural como ver o sol ao meio-dia ou encontrar milhares de seres vivos e invisíveis numa gota de água cristalina. Essa crença será tão vulgarizada que sereis forçados a vos render à evidência. Se aos vossos olhos essa crença é uma religião nova, ela está fora do catolicismo, pois não pode ser simultaneamente a religião católica e uma religião nova. Se pela força das coisas e da evidência ela se generaliza, e não pode deixar de ser assim, pois se trata de uma lei da natureza, do vosso ponto de vista não haverá mais católicos, e vós mesmos não sereis mais católicos, porque sereis forçado a agir como todos. Eis, senhor abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina, e ela é tão absoluta que já me gratificais com o título de sumo sacerdote dessa religião,
honra de que realmente eu não suspeitava. Mas ides mais longe, na vossa opinião, todos os médiuns são os sacerdotes desta religião. Aqui eu vos detenho em nome da lógica. Até aqui me havia parecido que as funções sacerdotais eram facultativas, que se era sacerdote apenas por um ato da própria vontade, que não se era malgrado seu e em virtude de uma faculdade natural. Ora, a faculdade dos médiuns é natural, depende da sua organização como a faculdade sonambúlica. Não requer sexo, nem idade, nem instrução, pois a encontramos nas crianças, nas senhoras e nos velhos, entre os sábios como entre os ignorantes. Seria compreensível que rapazes e moças fossem sacerdotes sem o querer e sem o saber? Realmente, senhor abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. Como já o disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas, com o que não se preocupa. Nós o consideramos uma ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos, e por isto mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas como certas filosofias, fá-las brotar naqueles em que elas não existem. Se, entretanto, o quiserdes elevar a todo custo ao plano de uma religião, vós o atirais num caminho novo. É o que compreendem perfeitamente muitos eclesiásticos, que, longe de empurrar para o cisma, esforçam-se por conciliar as coisas em virtude deste raciocínio. Se há manifestações do mundo invisível, isso não pode ser senão pela vontade de Deus, e nós não podemos ir contra a sua vontade, a menos se dissermos que neste mundo acontece alguma coisa sem a sua permissão, o que seria uma impiedade. Se eu tivesse a honra de ser sacerdote, disto me serviria em favor da religião. Dela faria uma arma contra a incredulidade e diria aos materialistas e ateus: pedis provas? Ei-las, e é Deus quem as manda. Variedades. Lorder, Castlereagh em Bernardin. Há cerca de 40 anos, aconteceu a seguinte aventura ao Marquês Londonderry, mais tarde Lorder Castlereagh. Fora visitar um gentil homem das relações de um de seus amigos, que habitava no norte da Irlanda, um desses velhos castelos a que os romancistas dão preferência para teatro das aparições. O aspecto do apartamento do Marquês estava em perfeita harmonia com o edifício. Com efeito, o madeiramento ricamente esculpido e enegrecido pelo tempo, o enorme arco da chaminé, semelhante à entrada de um túmulo, a tapeçaria pesada e cheia de pó que tapava todas as aberturas e circundava o leito, eram bem de molde a dar uma feição melancólica aos pensamentos. Lord Londonderry examinou o seu quarto e travou conhecimento com os antigos senhores do castelo, que de pé nos quadros das paredes pareciam esperar a sua saudação. Depois de ter despedido o criado de quarto, foi deitar-se. Apenas apagara a vela, logo percebeu um raio de luz que iluminava a abóbada de seu leito. Convencido de que não havia fogo na grelha, de que as cortinas estavam fechadas e de que minutos antes o quarto se achava mergulhado na mais completa escuridão, supôs que um intruso ali estivesse penetrado. Voltando-se rapidamente para o lado de onde vinha a luz, com grande espanto viu a figura de uma bela criança cercada de um halo. Persuadido da integridade de suas faculdades, mas desconfiando de uma mistificação de um dos numerosos hóspedes do castelo, Lord Londonderry avançou para a aparição, que se retirou da sua frente. À medida que ele se aproximava, ela recuava. Chegando ao sombrio arco da imensa chaminé, sumiu no chão.
Lord Londonderry não dormiu a noite inteira. Resolveu não fazer nenhuma alusão ao que lhe tinha acontecido, até poder examinar atentamente as feições de todas as pessoas da casa. Ao café, procurou em vão surpreender alguns sorrisos disfarçados, olhares de conivência e piscar de olhos que geralmente denunciam os autores dessas conspirações domésticas. A conversação seguiu seu curso ordinário. Estava animada e nada revelava uma mistificação. Por fim, o Marquês não pôde resistir ao desejo de contar o que ele tinha visto. O senhor do castelo observou que o relato de Lord Londonderry deveria parecer muito estranho aos que desde longa data não visitavam aquele castelo e não conheciam as lendas da família. Então, voltando-se para Lord Londonderry, disse: "Vistes a criança brilhante. Alegrai-vos, pois é presságio de uma grande fortuna. Entretanto, eu preferia que não se tratasse dessa aparição." Em outra ocasião, Lord Casterland viu a criança brilhante na Câmara dos Comuns. No dia de seu suicídio, teve ele uma aparição semelhante. Sabe-se que este Lord, um dos principais membros do Ministério Howlby, é o mais encarniçado perseguidor de Napoleão durante seu revés. Seccionou a carótida a 22 de agosto de 1823, morrendo instantaneamente. Dizem que a sorte espantosa de Bernadotte não havia sido predita por uma necromante famosa, que também anunciara a de Napoleão e desfrutava a confiança da imperatriz Josefina. Bernadotte estava convencido de que uma espécie de divindade tutelar se dedicava à sua proteção. Talvez que as tradições maravilhosas que rodeavam o seu berço não fossem estranhas a esse pensamento que jamais o abandonava. Na verdade, conta-se na sua família uma crônica antiga, segundo a qual uma fada, esposa de um de seus antepassados, havia predito que um rei ilustraria a sua posteridade. Eis um fato que prova quanto o maravilhoso havia conservado seu domínio sobre o espírito do rei da Suécia. Ele queria cortar a espada às dificuldades que lhe opunha a Noruega e enviar o seu filho Oscar à frente de um exército para submeter os rebeldes. O Conselho de Estado lhe fez viva oposição ao projeto. Um dia em que Bernadotte acabava de ter uma discussão acalorada sobre o assunto, montou a cavalo e afastou-se galopando da capital. Depois de um longo percurso, chegou às orlas de uma espessa floresta. De repente, apresentou-se aos seus olhos uma velha vestida de modo muito bizarro e com os cabelos desgrenhados. "Que quereis?" perguntou bruscamente o rei. A feiticeira respondeu sem se desconcertar: "Se Oscar combate nesta guerra que premeditas, não dará os primeiros golpes, mas os receberá." Tocado pela aparição e por estas palavras, Bernadotte voltou ao palácio. No dia seguinte, tendo ainda no rosto os sinais de uma grande vigília cheia de agitação, apresentou-se ao conselho e disse: "Mudei de opinião. Negociaremos a paz, mas quero condições honrosas." Em sua vie de M. de Rancé, fundador da Ordem da Trappe contra Chateaubriand, que um dia esse homem célebre passeava pela avenida do castelo de Veretz, quando lhe apareceu ver um grande incêndio que lavrara no aviário. Voou para lá. O fogo diminuía à medida que ele se aproximava. A uma certa distância, o braseiro tornou-se num lago de fogo, no meio do qual erguia-se a meio corpo uma mulher devorada pelas chamas. Tomado de pavor, voltou correndo para casa. Chegou exausto e atirou-se semi-morto sobre a cama.
Só muito tempo depois é que contou a visão cuja lembrança o fazia empalidecer. Esses mistérios pertencem à loucura? Parece que o senhor Brière de Boismont os atribuiu a uma ordem mais elevada de coisas com que estou de acordo. Isto não desagrada ao meu amigo Dr. Leloux. Prefiro acreditar no gênio familiar de Sócrates e nas vozes de Joana d'Arc, e não na demência do filósofo e da Virgem Dom Remy. Há fenômenos que ultrapassam a inteligência, que desconcertam as ideias recebidas, mas diante de cuja evidência é preciso que se incline, humilde, a lógica humana. Nada é brutal e principalmente irrecusável como um fato. Tal é a nossa opinião, e principalmente a de Guizot. Qual a grande questão, a questão suprema que hoje preocupa os espíritos? É a questão levantada entre os que reconhecem e os que não reconhecem uma ordem sobrenatural, verdadeira e soberana, embora impenetrável à razão humana. A questão levantada para dar às coisas o seu verdadeiro nome, então entre o supernaturalismo e o racionalismo. De um lado, os incrédulos, os panteístas, os céticos de toda a espécie, os puros racionalistas. Do outro, os cristãos. Para a nossa salvação presente e futura, é necessário que a fé na ordem sobrenatural, que o respeito e submissão à ordem sobrenatural penetre no mundo e na alma humana, nos grandes espíritos como nos espíritos simples, nas regiões mais elevadas como nas mais humildes. A influência real, verdadeiramente eficaz e regeneradora das crenças religiosas tem essa condição. Fora daí, são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Não, a morte não separa para sempre. Mesmo neste mundo, os eleitos que Deus recebeu em seu seio e os exilados que ficaram neste vale de lágrimas, para empregar as palavras melancólicas da Salve Rainha. Há horas misteriosas e benditas em que os mortos bem-amados se debruçam sobre os que choram e lhes murmuram ao ouvido palavras de consolo e de esperança. Guizot, esse espírito severo e metódico, tem razão de proclamar: fora daí as crenças religiosas são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Saint, extraído da Patrie, de 5 de junho de 1859. Que é o Espiritismo? Introdução ao conhecimento do mundo invisível ou dos espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina e a resposta a algumas objeções prejudiciais. Por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos e diretor da Revista Espírita. As pessoas que só possuem do Espiritismo um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas perguntas, cujo estudo completo lhes daria sem dúvida a solução. Mas lhe falta tempo e muitas vezes vontade para se entregarem a observações seguidas. Desejariam, antes de empreender essa tarefa, ao menos saber do que se trata e se vale a pena disto nos ocuparmos. Assim, pareceu-nos útil apresentar, num quadro restrito, a resposta de algumas perguntas fundamentais que nos são dirigidas diariamente. Para o leitor será uma primeira iniciação, e para nós, tempo ganho pela dispensa de constante repetição das mesmas coisas. A forma de diálogo nos pareceu mais conveniente, porque não tem a aridez da forma puramente dogmática. Terminamos essa introdução por um resumo que permitirá uma leitura rápida, aprender o conjunto dos princípios fundamentais da ciência. Aqueles que, depois desta curta exposição, julgarem o assunto digno de sua atenção, poderão aprofundar-se com conhecimento de causa.
Na maioria das vezes, as objeções nascem das ideias falsas que adquirimos a priori sobre aquilo que não conhecemos. Retificar tais ideias é ir contra as objeções. Esse o objetivo a que nos propusemos ao publicar esse opúsculo. Nele, as pessoas estranhas ao Espiritismo encontrarão os meios de que, em pouco tempo e com pouca despesa, adquirir uma ideia do assunto. As que já são iniciadas, a maneira de resolver as principais dificuldades que lhes são propostas. Contamos com o concurso de todos os amigos dessa ciência, auxiliando a divulgação desse curto resumo.